Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa exploração de hoje. A gente vai se aprofundar num tema, olha, essencial no mundo dos contratos, né? Principalmente os de obra, serviços de engenharia, Com certeza. que é o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro. Isso aí. A nossa fonte principal hoje é um artigo bem interessante do Eustáquio Costa Soares, lá do Instituto Edson Bernardes. É um material, inclusive, que está ligado ao podcast deles, o IEB Play. Exato. Um trabalho muito bom. E a nossa missão aqui, então, é tentar destrinchar os fundamentos desse direito, sabe? Por que um contrato, depois que está tudo assinado, certinho, pode precisar ter os valores revistos? Como é que a gente garante que aquela relação, né, entre o que se faz e o que se paga continue justa, mesmo quando, sei lá, o cenário muda completamente? Essa é a questão central mesmo. O ponto-chave, o conceito que a gente precisa ter em mente é a tal da equação econômico-financeira. Certo. Pensa assim, como se fosse a balança original do contrato, tá? De um lado você tem todos os encargos, os custos, os riscos, as responsabilidades que a empresa assume para fazer a obra ou o serviço. Uhum. Do outro lado, a remuneração que foi combinada, o pagamento. A ideia fundamental, e isso vem lá da nossa Constituição, é que essa balança, essa proporção que foi definida na proposta inicial, ela precisa ser mantida Ah, entendi. durante toda a execução. O foco não é garantir lucro extra, mas garantir que a relação que foi combinada lá no começo permaneça justa, equilibrada. Entendi. Então não é só o preço final, mas toda essa relação de custo, benefício, risco, né? O pacote todo que foi acordado lá atrás. Exatamente. O pacote todo. E a base disso tudo, você falou, está na Constituição Federal. O artigo que a gente está vendo aqui aponta para o artigo 37, inciso 21. Ele fala de licitação, de contrato, e tem uma frase ali que é crucial: mantidas as condições efetivas da proposta. O que isso quer dizer, assim, na prática, no dia a dia de um contrato de engenharia? Olha, essa expressão, ela é realmente o coração da garantia constitucional. Hum, Significa o seguinte: aquela relação justa, sabe, proporcional, entre as obrigações de quem foi contratado. Pensa nos custos de material, mão de obra, imposto, prazo, os riscos daquele momento específico da proposta. certo. Tudo que entrou na conta. Tudo que entrou na conta. E o pagamento que a empresa vai receber por isso. Essa relação, ela não pode ser quebrada depois que o contrato está assinado, por eventos que fujam do controle ou da previsão razoável das partes, né? Ok. Essa equação inicial, então, ela é protegida. O autor do artigo ele até faz uma comparação interessante. Ele diz que essa proteção em termos de importância para o contrato é quase como uma cláusula pétrea do contrato. Nossa, forte isso. Cláusula pétrea. Quer dizer, algo que não deveria ser mudado de forma unilateral para prejudicar uma das partes, porque isso quebraria a base do que foi combinado, a comutatividade do contrato, né? Faz todo sentido. A empresa fez o cálculo da proposta dela baseada num cenário X, né? Conjunto de custos, de condições que existiam naquele momento da licitação. Mudar isso depois, sem compensar, Quebra o acordo. quebra o acordo original. Exatamente. Perfeitamente. E as implicações disso são bem claras, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o artigo explora muito bem. Para a empresa que foi contratada, manter essa equação é um direito subjetivo. Direito subjetivo. É um direito que ela pode exigir na justiça se for preciso, porque está garantido na Constituição. Agora, para o outro lado, para a administração pública, é um dever jurídico, Ah, não é uma opção, então. não é uma opção. Se as condições mudam drasticamente por um fato novo, um fato impactante, e a administração não age para reequilibrar o contrato, ela pode, no limite, acabar se enriquecendo ilicitamente às custas da contratada, e isso a lei proíbe. Claro. Essa garantia, na verdade, é um pilar para a própria licitação ser justa, ser competitiva. Pensa bem, sem isso, quem ia querer arriscar apresentar uma proposta justa num projeto que dura anos, cheio de complexidade? É verdade. O risco seria muito alto. Compreendo essa força da garantia inicial. Mas o artigo também destaca uma outra partezinha daquele mesmo trecho da Constituição, que essas condições devem ser preservadas durante toda a execução contratual. Isso adiciona alguma coisa a mais. Qual a diferença na prática? Ótima observação.
Essa segunda parte, ela reforça que a proteção não é só uma foto do momento da assinatura, sabe? Certo. É um filme. Acompanha a vida toda do contrato. É um dever que continua, que vai desde a ordem de serviço até a entrega final da obra. Passa por todas as fases, inclui possíveis aditivos, prorrogações, até alterações de projeto que podem surgir no meio do caminho. Entendi. A administração não pode simplesmente fechar os olhos para distorções grandes que apareçam depois. Se um evento superveniente, relevante, sei lá, uma crise econômica inesperada que dispara o preço do aço, uma mudança na lei que cria um imposto novo, pesado, ou até um ato da própria administração que mexe nos custos, se algo assim desequilibra aquela balança original, A administração tem que agir. tem o dever de analisar o pedido da contratada. E se o impacto for comprovado tecnicamente, ela tem que corrigir a rota, restabelecer o equilíbrio. Então a proteção é dinâmica, né? Ela acompanha as mudanças. Exatamente. E isso está, assim, profundamente ligado a princípios fundamentais que regem os contratos em geral, não só os públicos. O princípio da segurança jurídica, que busca dar previsibilidade. Certo. O da boa-fé objetiva, que exige lealdade e transparência entre as partes. Os da proporcionalidade, razoabilidade, para guiar as decisões da administração. E, claro, a vedação a um enriquecimento sem causa. Ninguém pode lucrar indevidamente às custas do outro por causa de um evento externo. Faz sentido. Manter o equilíbrio é, no fundo, manter a justiça e a viabilidade do contrato. Fica bem claro como a Constituição monta essa base sólida. Agora, descendo um degrau, como é que as leis mais específicas de licitação e contrato tratam desse direito? O artigo cita tanto a lei antiga, a 8666, de 93, que ainda está valendo para muitos contratos por aí, Sim, muitos ainda. quanto a nova lei de licitações, a 14.133, de 2021. Elas trazem os mecanismos para fazer esse reequilíbrio acontecer. Trazem sim. Ambas as leis reconhecem e dão as ferramentas para esse direito constitucional. A nova lei, a 14.133, talvez seja até mais detalhada, mais explícita em alguns pontos, né? Como assim? A Lei 8.666, lá no artigo 65, ela já previa a possibilidade de alterar o contrato para reestabelecer a relação inicial, especificamente na linha D do inciso 2. Certo, o artigo 65. E tinha também o parágrafo 5º desse mesmo artigo, que falava da revisão de preços, se aparecesse um tributo novo ou alguma alteração de encargo legal depois da proposta e que tivesse um impacto comprovado nos preços. Ok, a 8666 já tinha essa previsão. E a Lei 14.133, que é a referência mais nova, ela melhorou isso? Olha, dá para dizer que sim, ela consolidou e detalhou mais o assunto. O artigo 124 da 14.133, por exemplo, ele deixa bem claro que as cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não podem ser alteradas sem concordância prévia do contratado. Ah, importante isso. E mais direto sobre o reequilíbrio, tem o artigo 134. Ele assegura a revisão do contrato para restabelecer o equilíbrio se acontecerem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, que retardem ou impeçam a execução do ajustado. Interessante essa parte. Previsíveis, porém de consequências incalculáveis. Exato. Nota a clareza? Não precisa ser algo totalmente fora do radar, tipo um evento alienígena. Pode ser algo até imaginável, mas cujas consequências, o tamanho do impacto, era impossível de medir lá na hora de fazer a proposta. E que tipo de evento se encaixaria aí? O artigo dá uns exemplos? Dá sim. O texto e a própria prática jurídica trazem vários exemplos. Pensa numa disparada da inflação, mas assim, súbita, generalizada, que foge completamente dos índices que estavam projetados no contrato. Certo. Provado no preço de um insumo-chave para a obra. Pensa em aço, asfalto, cimento, ou até mudanças grandes no escopo do projeto, no serviço, que sejam pedidas pela própria administração e que impactem os custos de forma relevante. São situações que quebram aquela proporção original de um jeito significativo. Chegamos num ponto que me parece crucial e que o artigo também bate bastante na tecla. Não basta a empresa só sentir que o custo aumentou e ir lá pedir o reequilíbrio, né? Tem uma necessidade forte de comprovar isso tecnicamente. Exatamente. Como é que a engenharia, com as ferramentas, os métodos dela, entra nessa história
para dar o suporte, para dar o embasamento para um pedido desses, principalmente em obra complexa, né? Esse é um ponto nevrálgico, como você disse. A fundamentação técnica é, olha, absolutamente indispensável. Como o artigo do Eustáquio Costa Soares ressalta bem, o pedido de reequilíbrio não pode ser baseado em "eu acho que", em percepção subjetiva. Não pode ser no achismo. De jeito nenhum. Tem que ser robusto, construído em cima de dados objetivos, dados que sejam mensuráveis e, muito importante, rastreáveis. Você tem que conseguir mostrar de onde veio aquele número. Certo. E é aí que a engenharia de custos, a perícia técnica viram protagonistas. Elas que oferecem as ferramentas e a linguagem para demonstrar o impacto. E que tipo de ferramenta ou metodologia seria essa? O artigo chegou a citar algumas? Cito sim. O texto menciona algumas metodologias que são reconhecidas, inclusive fora do Brasil, para quantificar esses impactos. Fala, por exemplo, da metodologia Measured Mile. Measured Mile. O que é isso, basicamente? Basicamente, é uma técnica que se usa para isolar e medir a perda de produtividade da mão de obra. Você compara um período em que o trabalho foi afetado por algum evento, que atrapalhou, sei lá, uma chuva muito acima do normal, uma mudança no projeto que atrasou outra frente de serviço, com um período em que o trabalho aconteceu em condições normais, na mesma obra, com a mesma equipe. Compara o antes e o durante o problema. Exato. A diferença mostra a perda de eficiência que foi causada por aquele evento específico. O artigo também menciona a análise de impacto cumulativo, que o texto chama de MAICO, mas que descreve mais o conceito geral, né? De analisar como vários probleminhas podem ter um efeito somado bem grande. Entendi. E as análises paramétricas também? Isso, análises paramétricas, que usam relações estatísticas para estimar custos. São ferramentas para quantificar. Além dessas metodologias de cálculo, o artigo também fala bastante da importância das normas técnicas. Qual o papel delas nisso tudo? As normas técnicas são cruciais. Elas dão padronização, dão credibilidade, dão rigor para os laudos, para os pareceres técnicos que vão embasar o pedido de reequilíbrio. Certo. O artigo destaca, por exemplo, a NBR 13572 da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela foi atualizada recentemente, inclusive, e trata especificamente de perícias de engenharia na construção civil. Importante estar atualizado, né? Fundamental. Menciona também a norma técnica do IBAPEM Nacional, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias em Engenharia, que é focada justamente na avaliação de desequilíbrio econômico-financeiro em contratos de obras. Bem específica. Muito específica. E aponta ainda para a relevância de práticas recomendadas por entidades internacionais que são muito respeitadas nessa área, né? Engenharia de custos, direito da construção, como a AACE. AACC. E a SCL, Society of Construction Law. A ACE tem práticas recomendadas sobre como estimar a perda de produtividade, por exemplo. SCL tem um protocolo famoso sobre como analisar atrasos e disrupções em obras. Então, usar essas normas e métodos ajuda a quantificar os sobrecustos, os atrasos, as perdas de produtividade de uma forma sistemática. E, o que é fundamental, ajuda a estabelecer a ligação clara, o que a gente chama de nexo de causalidade, entre o evento que causou o problema, a chuva, a greve, a mudança no projeto, e o impacto financeiro no contrato. amarrar as pontas. Exatamente. Amarrar as pontas. Isso dá a credibilidade técnica e a segurança jurídica que o pedido precisa ter. Entendi. Então, a engenharia dá a metodologia, dá a linguagem para traduzir os problemas lá do canteiro em números, em argumentos que podem ser entendidos e validados pela administração e, se precisar, até pelo judiciário, né? Perfeito. E falando em judiciário, como é que os tribunais, o artigo cita o STF, o STJ, o TCU, como eles têm visto essa questão do direito ao reequilíbrio? As decisões confirmam essa necessidade? Confirmam sim. A jurisprudência é outro pilar fundamental que sustenta esse direito. E o artigo mostra bem como as decisões desses órgãos, STF, ACTJ, TCU, têm sido importantes para consolidar a interpretação. E qual é o entendimento que prevalece? O entendimento que prevalece, segundo o material que a gente está analisando,
é que manter o equilíbrio econômico-financeiro não é uma faculdade, uma opção discricionária da administração pública. Ah, vou reequilibrar se eu quiser. Não é isso. Certo. É, na verdade, um dever jurídico dela. E, por outro lado, um direito subjetivo do contratado. Claro, isso vale sempre que ficar comprovado, tecnicamente, que a equação original foi quebrada por fatos supervenientes que se encaixam naquelas hipóteses da lei, né? Fatos imprevisíveis ou previsíveis com consequências incalculáveis. Isso, exatamente essas hipóteses. O artigo traz exemplos concretos dessas decisões? Acho que isso ajuda a gente a visualizar a aplicação, né? Traz sim, e são exemplos bem ilustrativos. Vamos dar uma olhada neles. Primeiro, ele menciona uma decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, num agravo regimental no recurso extraordinário, o RE 902-910. Ok, STF. Nesse caso, o Supremo reconheceu que a criação de um tributo novo, que era imprevisível e surgiu depois da assinatura do contrato, aquilo que a doutrina chama de fato do príncipe, justificava o reequilíbrio. Ah, o fato do príncipe. Exato. E a decisão é importante porque ela reforçou que, nesse caso específico de tributo novo, o direito ao reequilíbrio existe independentemente de discutir se o contrato ficou excessivamente oneroso ou não para o contratado. Bastava comprovar o impacto direto do novo tributo. Isso mostra a força constitucional do princípio. Entendi. Mesmo que a empresa ainda tivesse lucro, o tributo novo teria que ser reequilibrado. Pela lógica dessa decisão, sim, o impacto direto deveria ser recomposto. Segundo exemplo, uma decisão mais recente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, de março de 2023. É um agravo interno no agravo em recurso especial, o ARESP 1762.485-SP. Certo, STJ. Concessão de rodovia, isso. Envolvia um contrato de concessão de rodovia. O STJ confirmou o direito da concessionária à recomposição da equação depois de uma alteração unilateral feita pela administração que impactou o contrato. Mas, e aqui tem um ponto fascinante e um alerta importante que a decisão traz. Qual? Ela também ressaltou que a demora excessiva da empresa em fazer o pedido de reequilíbrio pode levar à prescrição do direito de receber esse valor. Ah, então tem prazo para pedir? Tem. O direito existe, é forte, mas não é eterno. Precisa ser exercido no tempo certo, senão prescreve. É um alerta importante para as empresas ficarem atentas. Com certeza. E o terceiro exemplo? Do TCU. Exato. Um acórdão relevante do TCU, Tribunal de Contas da União, o 1413/2017, do plenário. Nessa decisão, o TCU fez uma distinção muito clara, muito didática, entre o reequilíbrio, que o TCU gosta de chamar de recomposição de preços, e o reajuste contratual. Ah, essa é uma dúvida comum, né? Reajuste e reequilíbrio. É fundamental diferenciar. O reajuste, segundo o TCU, serve só para corrigir os efeitos normais da inflação ao longo do tempo. Usa índices que já estão previstos no contrato, tipo INCC, IPCA. Ok, correção monetária. Basicamente. Já o reequilíbrio, ou a recomposição, é um instrumento diferente, excepcional. Ele é aplicado para restaurar a equação original quando ela é quebrada por um fato extraordinário, aquele imprevisível ou de consequências incalculáveis. Entendi. São institutos com natureza e finalidade totalmente distintas. O reequilíbrio não se confunde e não pode ser substituído pelo simples reajuste anual da inflação. Essa distinção parece mesmo fundamental. Bom, juntando tudo isso que a gente conversou, a base forte lá na Constituição, o detalhamento nas leis de licitação, a exigência da prova técnica rigorosa com método, com norma, e mais o respaldo das decisões dos tribunais, qual que é a mensagem principal que a gente pode tirar disso tudo? Parece que existe mesmo uma rede de proteção bem robusta para evitar que esses contratos de engenharia virem um pesadelo financeiro por causa de surpresa no meio do caminho, né? Exatamente essa é a conclusão. O reequilíbrio econômico-financeiro ele não é um detalhe jurídico, um enfeite. Ele funciona como um instrumento essencial para garantir a justiça contratual e a própria viabilidade dessas contratações complexas, sejam públicas ou até privadas que usam regimes parecidos. Certo. Como a gente viu aqui, e como o artigo do Eustáquio demonstra muito bem, conceder o reequilíbrio quando ele é devido não é um favor,
Não é um ato de bondade da administração. Não é dar uma colher de chá. De jeito nenhum. É uma obrigação que vem direto da Constituição, das leis, e está ligada àqueles princípios que a gente já falou. Segurança jurídica, boa-fé, não deixar ninguém enriquecer sem causa às custas do outro. E essa combinação da base legal forte com a necessidade da prova técnica bem feita, usando método, usando norma, e ainda com o aval da jurisprudência. Isso traz segurança para o processo todo. Para todo mundo envolvido. Traz segurança para ambas as partes, sim. Permite que a recomposição, quando ela for realmente necessária, seja feita de forma precisa, transparente, bem fundamentada. Evita decisões arbitrárias, baseadas em "eu acho". Certo. O objetivo final dessa engrenagem toda é assegurar que o contrato possa ser cumprido naquelas condições justas que foram combinadas lá no início. Protege tanto a contratada de levar um prejuízo excessivo, imprevisto, quanto a própria administração de pedidos sem fundamento, né? De pleitos oportunistas. E no final das contas, quem é que ganha com essa estabilidade toda? Olha, em última análise, o interesse público é o maior beneficiado. Um mecanismo que funciona bem para reequilibrar os contratos, ele contribui para quê? Para a continuidade e para a qualidade da obra, do serviço. Evita paralisação, que custa caro. E atrasa tudo. Atrasa tudo, gera litígio, que não acaba mais, abandono de projeto importante. No fundo, um mecanismo para manter a saúde, a funcionalidade dos contratos administrativos. Realmente fascinante ver como a Constituição, as leis específicas, a técnica apurada da engenharia de custos e as interpretações da justiça, como tudo isso se amarra, se entrelaça para tentar garantir essa estabilidade, essa justiça dentro de relações que são, por natureza, super complexas, né? De longo prazo, sujeitas a um monte de variáveis. Sem dúvida. Dá uma base conceitual muito sólida para a gente entender a dinâmica desses contratos. Com certeza. E é um tema que está sempre evoluindo, né? Sempre tem desafio novo, interpretação nova surgindo, especialmente quando a gente passa por cenários de crise ou eventos assim imprevistos de grande escala que afetam um monte de contratos ao mesmo tempo. Com certeza. E para quem nos ouviu até aqui e se interessou em pensar um pouco mais, vale deixar registrado algo que o próprio artigo que a gente usou como base sinaliza para uma discussão futura. Ah, sim. O autor, o Eustáquio Costa Soares, ele menciona que pretende analisar no próximo trabalho, talvez até com demonstrações matemáticas. Ele diz como algumas resoluções, portarias específicas que foram emitidas por órgãos da administração durante a pandemia de Covid-19... Certo, aquele período conturbado. Exato. Como essas normas podem ter, na visão dele, limitado ou afetado de forma indevida esse direito constitucional e legal ao reequilíbrio dos contratos. É uma discussão importante. Isso deixa a gente com uma pergunta interessante para pensar, né? Até que ponto atos normativos da administração, mesmo que justificados por uma situação de emergência, de crise, podem ou devem restringir direitos contratuais que são tão fortemente baseados na Constituição e nas leis como esse que a gente explorou hoje. Uma ótima provocação. Como guia o trabalho de Eustáquio Costa Soares, lá do Instituto Edson Bernardes. Esperamos que tenha sido útil, esclarecedor. Até a próxima!